Está começando mais um Alvorada em Pauta. Hoje recebemos Fernanda Bicalho, gestora do Grande Hotel Termas de Araxá. A gente vai bater um papo sobre a história dessa instituição, turismo no Triângulo Mineiro e as novidades que vêm por aí. Olá, Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço em nome do Grande Hotel a oportunidade de estar aqui com você na Alvorada em Pauta. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a história do Grande Hotel de Araxá, que completa neste ano 80 anos. Como surgiu o empreendimento e o que fez dele um dos mais tradicionais do estado? Rafael, a gente fala que o Grande Hotel ele é um ícone de Minas Gerais e do Brasil, e principalmente pelo fato dele estar completando 80 anos em plena atividade, né? Na verdade, ele foi inaugurado em 1944 a partir de um projeto que foi imaginado, vislumbrado pelo nosso presidente à época, que era Getúlio Vargas, e pelo nosso governador de Minas, Benedito Valadares. E é um projeto muito ousado. Até hoje, né, que o mundo já está tão maior, né, que a gente já conhece tantas outras coisas, as pessoas que chegam até o Grande Hotel se impressionam assim, com a grandiosidade do prédio, assim, como é que ele foi construído e se mantém tão atual. Então eu falo que são grandes obras e grandes homens, né? Então a gente tem uma relíquia que a gente tem o prazer de administrar e assim, ele na época foi feito com dois objetivos. Araxá é conhecido e reconhecido pelo poder das águas, e lá a gente tem as fontes de água sulfurosa e de água radioativa, que apesar de chamar radioativa, é uma água muito benéfica para a saúde, e cientistas muito antes dessa época já tinham detectado que Araxá tinha essa questão a oferecer para as pessoas se tratarem. Então a gente já recebia cientistas suíços, franceses que descobriram essa questão e lá já era um centro de tratamento. Então esse projeto ele foi composto de dois lados, vamos dizer assim. O primeiro é a construção das termas, onde a gente tem as salas de banho, as salas de massagem, a mandala, que é um centro energético muito forte, debaixo de vitrais coloridos que vieram da Europa, que são lindos. Então era para a parte dos tratamentos que acontecem até hoje. E do outro lado foram construídos 300 quartos e salões de baile maravilhosos, inclusive um deles destinado a cassino. Então o hotel foi inaugurado com toda pompa e circunstância em 1944, trazendo as famílias do Brasil todo para poder aproveitar a questão dos jogos, né, a parte do cassino e os bailes, as orquestras que tocavam lá e também fazer a parte das termas. Mas, infelizmente, 2 anos depois da inauguração, os cassinos foram proibidos no Brasil, né, a partir de um decreto, e o hotel, a partir daí, começou a trabalhar com a parte de hotelaria e a parte das termas. Você citou que o Grande Hotel é uma grandiosa construção. Tem uma arquitetura magnífica. Você poderia contar alguns detalhes sobre essa construção? Então, o Grande Hotel, ele é composto por 2 prédios, né? Como eu te disse. Parte dele é baseado numa arquitetura neoclássica. E o que é incrível da gente perceber lá foi a qualidade dos materiais que foram utilizados. A parte toda do piso é feita em mármore de Carrara. A parte toda das paredes em mármore travertino, a riqueza assim, que a gente tem lá da parte dos vitrais, dos vidros, dos espelhos, que estão mantidos, conservados até hoje, assim, são realmente suntuosos e principalmente, se você observa, você vai observando com detalhes, eles trouxeram uma arquitetura europeia com influência italiana e com influência francesa. Arquitetos franceses e italianos participaram da construção e da planta, que foi assinado por um arquiteto de origem italiana, que inclusive ficava baseado aqui em Belo Horizonte, que é o Luiz Signorelli, é o mesmo que fez aqui o Automóvel Clube de Minas Gerais. E disso tudo, a grande curiosidade é como que todo esse material, por exemplo, lá nas termas onde a gente tem essa mandala, que também é toda feita de mármore preto e branco, ela tem um fio de cobre que desce no interior da terra 35 metros para baixo, e tudo isso foi concebido e foi feito no meio da Segunda Guerra. Então, como que esses mármores chegaram no interior de Minas, né?
como é que esses vitrais chegaram, como é que essa parte de ferragem, que é riquíssima a parte de ferragem, como que tudo isso foi concebido à distância, sem um computador, sem uma internet, sem um WhatsApp, né, por arquitetos que estavam lá. Então, tudo isso gera um magnetismo muito grande em relação ao hotel. É uma honra trabalhar nesse patrimônio, porque tudo que tem lá é assim maravilhoso e de qualidade muito superior ao que a gente hoje em dia vê, né, na maioria dos lugares. Parte da obra do Burle Marx. Exato, né? Exatamente. Bem lembrado, Rafa. Os jardins foram feitos, né, pelo Burle Marx, que sempre foi uma grande referência, e se mantém até hoje. O hotel fica dentro de um parque. Então a parte de natureza lá é incrível, e ao lado do hotel a gente tem um lago, e parte da nossa recreação até hoje para criança e para adulto é feita muito ao ar livre. E esse lago ele também tem uma curiosidade, que ele foi construído na forma da bandeira do Brasil. Então, assim, por onde você anda, você percebe a atenção aos detalhes, sabe? E é muito bacana. Você disse que o Grande Hotel conserva muitas das coisas desde a inauguração, mas na gestão teve um novo posicionamento recentemente. Exato. Você poderia contar um pouco qual que é essa nova proposta? Exato. Ótimo a gente poder falar sobre isso. Antes do Covid, né, a gente já tinha feito um diagnóstico sobre a forma com que o hotel vinha sendo administrado, e a gente já tinha percebido que era importante a gente fazer um reposicionamento, até com um perfil mais aderente ao próprio estilo do hotel, né? E então a gente fez um planejamento estratégico, que a gente teve que aguardar o Covid, né, como todo o setor, né, como todos. E logo em seguida, há 2 anos atrás, a gente trouxe esse novo conceito. Qual é o novo conceito? Em vez da gente atender com 300 quartos, a gente atende com 150 quartos. A gente fala muito que o hotel ele é histórico por natureza. Então, a gente valoriza muito essa questão dele ser um patrimônio histórico. O hóspede, quando ele chega no Grande Hotel com a família, o que é muito legal, porque a gente recebe muitas e muitas famílias. E às vezes vem os avós, os pais e os netos. Os avós já frequentaram, os pais já frequentaram e estão trazendo os netos. E lá a gente tem uma questão de atender as 3 gerações com atividades, com lazer, com música, cada um no seu estilo. E o que a gente fez nesse reposicionamento? A gente melhorou assim, a qualidade dos lençóis, do travesseiro, da cama. A gente baseou muito na questão do bem-estar. E a gente fala em bem-estar como, né? É o bem-estar de você dormir bem, ter uma boa gastronomia, ter as termas para você descansar. De noite a gente tem lá o Scott Bar, a gente tem o Chez Bejar, que é um restaurante à la carte, para quem às vezes não quer jantar lá no nosso salão de almoço e jantar, e que é um restaurante mais privê. Então a gente trabalha uma gastronomia lá autoral, que mescla um pouco os ingredientes mineiros, com as receitas francesas. Então é uma comida muito gostosa, muito saborosa, com ingredientes da região, né, que também é tão conhecida pelos seus doces. E então, assim, esse reposicionamento ele veio, na verdade, para trazer uma melhoria. Hoje o hotel está no seu auge, vamos dizer assim, em termos de conforto, em termos de atrações, de recreação. E a pessoa e o hóspede, quando ele chega no hotel, tem uma coisa que eles têm gostado muito. Eles são convidados a fazer um tour histórico. Então, não é simplesmente você estar lá hospedado e curtir hotelaria. Você entra, você vai na sala do Getúlio Vargas, você conhece a biblioteca do Getúlio Vargas. Nós temos muitas obras de arte dentro do hotel, então você é convidado para entender por que daquela pintura, por que foi escolhido aquele tema. Você vai no Cine Teatro, o Cine Teatro tem 400 cadeiras, uma acústica impecável. Então, a gente leva o hóspede, principalmente o que não é de Minas Gerais, para entrar na atmosfera do hotel. E isso agrega muito para a experiência, que não é só ficar de férias ou ir para um feriado. Você tem ali a oportunidade de ter uma vivência muito única. Aproveitando essa questão de reposicionamento, haverá alguma programação especial para celebrar os 80 anos do Grande Hotel? A gente já começou essa comemoração e a gente está fazendo ela de forma simbólica. Então, muitas pessoas perguntaram assim, mas Fernanda, vocês não vão fazer um grande baile, né?
com tantos bailes já aconteceram lá no Grande Hotel. O Grande Hotel sempre foi muito conhecido pelos bailes de carnaval, bailes de máscara, né? Assim, na década de 60. Então, assim, lá aconteciam coisas grandiosas, assim, sabe? E aí a gente fala, olha, na verdade, a gente vai fazer comemorações simbólicas. Então, pontuais, né? A gente tem outro mundo hoje, né? Outros hábitos. E então, em agosto, a gente teve a oportunidade de fazer a primeira comemoração, que ela foi uma comemoração cultural. A gente recebeu um conjunto de música clássica lá no Cine Teatro. Então, isso foi aberto ao público. E isso, inclusive, entrou dentro de um projeto, que é um projeto de apoio ao patrimônio histórico, que foi apoiado pela Codenge. E dentro dessa programação, desse apoio, foi feito para os araxaenses. Então, a gente tocou músicas dos anos 40, 50, 60, 70, 80 e 90, temas de filme. Porque dos grandes diferenciais do Grande Hotel lá atrás é que ele tinha um cinema grande dentro do hotel. Então as pessoas ficavam impressionadas de ir a um hotel que tinha uma sala de cinema com uma tela gigante. Então a primeira comemoração foi quase que comemorando o cinema, né? E tivemos a oportunidade também de, nesse momento, receber de volta o livro de ouro do Grande Hotel. O que é o livro de ouro? Ele estava guardado num arquivo e nós recuperamos esse livro de ouro e era o seguinte, quando os hóspedes chegavam, na década de 40, em vez de fazer o check-in, né, eles assinavam o livro. Então, a assinatura número 1 do Getúlio Vargas, da dona Darcy Vargas, que é a esposa dele, do Benedito, da esposa dele. Então, hoje a gente coloca isso dentro dessa sala do Getúlio para visitação. E aí nós estamos recuperando também outras peças do acervo, porque quanto mais história a gente contar lá dentro, mais interessante o hotel. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, agora nós vamos lançar o prato de 80 anos do Grande Hotel. Então, nós trouxemos um chefe mineiro que, junto com um chefe de Araxá, vão compor a escolha desse prato, que vai passar a fazer parte do nosso cardápio. E nós vamos ter um debate, nós vamos fazer uma comemoração também com os araxaenses para a gente conversar sobre a importância do turismo e da gastronomia para alavancar uma região. Né? Então a gente vai aproveitar e vai fazer esse momento gastronômico conversando sobre os atributos de Araxá. Eu queria até explorar um pouquinho essa questão, saindo das instalações do Grande Hotel, o que ele representa para a região do Triângulo Mineiro? Isso é uma ótima pergunta. O Grande Hotel, ele é um ícone, né? Então vamos dizer que ele é um ponto focal de atração de turista. E essa visibilidade que ele tem, né, e que a gente busca todos os dias trazer mais visibilidade para o hotel. Até te agradeço a oportunidade de estar aqui falando, porque isso é uma joia que pertence a todos os mineiros, né? O Grande Hotel, nós trabalhamos a partir de uma concessão, ele é um ativo público e quanto melhor administrado ele estiver, quanto mais bem divulgado ele estiver, é melhor para a região como um todo. Porque você faz uma movimentação da economia local, né? Na medida que você atrai o turista ele pode escolher de vir para Araxá, né? Conhecer a cidade, se hospedar no hotel, mas também conhecer o entorno, né? Então, vamos dizer que em termos de Triângulo Mineiro, nós temos uma representatividade muito grande. E com isso, você vai ampliando a oferta de emprego, você vai ampliando a questão de poder trabalhar com os insumos e os produtos da região. E o hóspede hoje, quando ele chega, seja em qualquer lugar do mundo, ele quer comer o que é típico daquele lugar, né? E lá em Araxá, a gente tem uma tradição dos doces que já é de décadas. Então, o doce de leite, são os doces de frutas, as ambrosias, os doces cristalizados, né? A nossa goiabada de sempre, os doces em calda. E aí o hóspede, ele já chega, ele quer saber, cadê o café, cadê o queijo, cadê o doce, o que eu vou levar para casa. Então, assim, realmente é um vetor muito importante para o Triângulo e para Minas Gerais como um todo. Fernanda, para a gente fechar a nossa conversa, você gostaria de dizer uma mensagem final a quem está nos assistindo? Sim, eu quero deixar aqui um convite, né, para vocês, para todos que estão nos ouvindo, para irem rever o Grande Hotel, né, para aqueles que já conhecem.
para as famílias que já estiveram conosco em algum momento, retornarem com as crianças. Nós estamos aqui nesse mês, por exemplo, que é o mês voltado para as crianças, né? E elas vão se surpreender com a quantidade de atividades que a gente tem lá. A gente tem os recreadores que se chamam aventureiros, e eles apresentam partes do patrimônio. As crianças vão pintar lá debaixo dos vitrais, vão pescar lá no nosso lago. Então, assim, deixar um convite para todos que já conhecem retornar, e também os que não conhecem, que se surpreendem mais ainda do que os que já foram. E também dizer sobre isso, assim, uma vez que o hotel ele é patrimônio histórico, quanto mais a gente promover esse hotel, quanto mais a gente fazer com que ele cresça, eu acho que é um bem para todos nós, né, aqui de Minas. Então, acho que seria isso. E como que encontra na rede social? Grande Hotel Termas de Araxá. A gente tem o Instagram, a gente tem o site com as informações todas. E é só entrar lá que é facinho. E te agradecer a oportunidade de estar aqui, Rafael. A gente que te agradece pela conversa, por nos mostrar as novidades envolvendo o Grande Hotel de Araxá. O Alvorada em Pauta de hoje fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima.